Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A economia é um setor extremamente dinâmico e para elaborar e abastecer o governo com análise e estudos, o Ministério da Economia conta com a Assessoria Especial de Estudos Econômicos. E a gente recebe hoje aqui no programa o chefe dessa assessoria, o economista Rogério Boeri. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui. Bom, a gente teve a divulgação hoje por parte do IBGE do índice, da taxa de desemprego no país. E depois de muito tempo a gente voltou a ter uma taxa de desemprego abaixo de 2 dígitos, de um dígito, 9,8%, o que ainda representa pouco mais de 10 milhões de desempregados no país. O que se deve esse recuo do desemprego? Olha, se deve a vários fatores, mas o principal dele é a dinâmica da economia brasileira a partir da melhoria das condições sanitárias. Então, a gente tem esse número de desemprego, que é o menor desde 2015, e ele tem algumas características muito positivas. Por exemplo, ele é um desemprego que está caindo, mesmo com a taxa de desalento, quer dizer, aquelas pessoas que desistem de procurar emprego, elas não são contadas como desempregados. Então, se as pessoas forem desistindo, o desemprego cai. Aqui o desemprego está caindo com as pessoas indo procurar mais emprego. Então, e a dinâmica da economia brasileira pode ser vista também, por exemplo, na criação de novas empresas, que está batendo recorde, na criação de empregos. A gente gosta de falar de desemprego, que tem uma conotação negativa, mas a gente pode falar também daqueles números que têm conotação positiva. Por exemplo, foram criados, desde o pico da pandemia até agora, 15 milhões de empregos. Um total de pessoas ocupadas no Brasil atualmente são 97 milhões e meio de pessoas trabalhando. É recorde. Nunca antes nós tivemos tantas pessoas trabalhando. Desses 97,5 milhões, 50,6 milhões são com carteira assinada. Nunca antes também tivemos tantas pessoas com carteira assinada no Brasil. A gente tem também a questão do mercado informal, O que vocês têm percebido do mercado informal de trabalho? Olha, o mercado tanto formal quanto informal estão avançando, estão aumentando o número de pessoas empregadas, tanto formalmente quanto informalmente. Isso é bom. Você pode olhar pela perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Sempre, A perspectiva do copo meio cheio, que é a que eu gosto de olhar, é que é melhor a pessoa voltar para o mercado de trabalho para depois poder ser assimilada no mercado formal do que ficar desempregada. Então, os dois estão aumentando. Mas, como eu disse, há um forte aumento do emprego formal também. E nós atingimos a maior marca de pessoas formalizadas do Brasil, é um recorde desde o começo da série histórica. Quais setores que estão se destacando? O que a gente pode falar também da qualidade desse trabalho que tem sido criado? Porque a gente percebe que houve também uma questão da redução do valor pago, pelo trabalho, da remuneração do trabalhador. Isso é uma discussão complexa, mas onde está aumentando, quem está puxando isso é o setor de serviços. Como sempre, Quando o setor de serviços, ele é a maior parte do PIB brasileiro. Quando ele se recupera, a economia vem junto. Mas você tem outros setores também muito fortes, o agronegócio, a agropecuária teve alguns percalços ultimamente, mas é um setor forte, exportador. Mas o setor de serviços é o principal motor. Quanto à questão da renda média, realmente a renda média está menor do que estava lá atrás. Mas por quê? Porque quando você teve a pandemia, você desempregou muita gente. E quando você vai desempregar, você desemprega primeiro aqueles menos qualificados, aqueles menos produtivos. Então, o que acontece? O salário médio, na verdade, ele aumenta. Porque quem as empresas retêm são aqueles servidores, colaboradores de maior salário, porque eles são mais valiosos para a empresa. Então, quando você começa a contratar de novo, é normal que esse aumento rápido do emprego tenha também uma pequena perda de renda média. Mas tem dois fatores aí que também influenciam. Primeiro, essa queda na renda média também se deve à inflação mundial, que não é uma questão do Brasil. Os Estados Unidos não tinham inflação tão alta quanto a nossa em 40 anos, a Inglaterra em 50 anos. Estados Unidos acima de 8%. É um negócio impensável até bem pouco tempo atrás. E fora isso, um outro número que é muito legal
é que a folha salarial da economia brasileira, a massa salarial, está crescendo. Então, tudo bem, as pessoas estão ganhando um pouco menos, mas tem muito mais gente empregada do que 1, 2 anos atrás. Ou que seja, vamos ter uma base maior de consumo. Vamos falar um pouquinho de inflação? O senhor acabou de citar a questão da inflação mundial e aqui no Brasil não é diferente, né? O Banco Central acabou de revisar a projeção de inflação desse ano de 7,1 para 8,8, quase 9%. Alimentos, combustíveis são os setores aí, são os produtos que estão mais pesando no nosso bolso mesmo e no bolso da economia mundial? O problema é que a inflação ela tem 2 componentes aqui no Brasil. Um que nós conseguimos lidar com eles, o Banco Central tem feito um trabalho magnífico. O Banco Central brasileiro começou a atuar contra a inflação primeiro que o resto do mundo, primeiro que os países envolvidos. Os americanos só recentemente começaram a tomar medidas anti-inflacionárias, então o Banco Central está fazendo um trabalho esplêndido. E esse trabalho ele serve muito para lidar com a demanda interna. O problema é que nós temos um componente externo de inflação, como eu já falei na sua pergunta anterior, Tiago, que é muito forte e ainda não dá sinais lá fora de arrefecimento. Pelo contrário, né? Então, esse componente externo, o Banco Central, obviamente, leva em consideração, e esse combate à inflação, ele é tarefa primária do Banco Central. O que o governo federal, o que o Ministério da Economia podem fazer é melhorar as condições fiscais, o que nós temos feito, para dar subsídios ao Banco Central para ele fazer um combate mais efetivo e menos doloroso contra a inflação. E a questão dos combustíveis, né, que é o que a gente percebe mais, combustíveis e alimentos, quais são os impactos desses 2 produtos essenciais na nossa inflação? Olha, são impactos relevantes, porque no caso do combustível, os combustíveis eles se alastram pela cadeia. Então, uma luta que aí o governo federal e especialmente o parlamento encamparam essa luta. Nós estamos fazendo um movimento faseado nos combustíveis dentro da alçada do que nós podemos fazer. Então, a redução de impostos e coisas desse gênero para fazer um movimento faseado, porque tem um grande impacto. O caso dos alimentos, embora ele não tenha essa repercussão, vamos dizer, de se espalhar pela cadeia, como tem os combustíveis, ele vai direto e tende a penalizar os mais pobres. É um caso onde o que nós podemos fazer é aumentar a nossa produção, e o governo e os produtores rurais brasileiros têm também encampado essa bandeira para aumentar a produção, mas sempre lembrando que a maioria desses alimentos tem preços internacionalmente dados. Então, quando o produtor rural ele olha o preço de exportação e olha para o preço dentro, que a gente chama de paridade de exportação, fica difícil para ele. E o Brasil, como você sabe, já é o celeiro do mundo. Então, nós temos que também vender para os outros países. Não podemos entrar numa política de protecionismo, restringir exportações, que isso é desastroso, como em vários países do mundo a gente já viu. É uma receita certa para o fracasso. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa questão da produção agrícola, mas antes eu queria saber se há por parte do Ministério da Economia algum estudo, algum levantamento já dos impactos dessa redução do ICMS, né, dessa limitação que foi aprovada pelo Congresso Nacional de 17% da alíquota do ICMS na nossa economia. Vocês já sabem qual deve ser o impacto? Nós achamos que pode ter, pelas nossas estimativas, pode ter impacto relevante no preço dos combustíveis. O senhor já disse aqui que o Banco Central, né, começou a atuar antes dessa onda inflacionária no mundo, né? No Brasil a gente já vinha sentindo, tanto que o Banco Central elevou de pouco mais de 2% a taxa básica de juros para mais de 13%. Mas aí a gente ainda continua com uma inflação persistente, embora nos últimos levantamentos a gente vê já uma desaceleração. Quando que a gente vai sentir uma desaceleração dessa inflação um pouco mais forte?
Olha, a política do Banco Central, prerrogativa dele. Eu, pessoalmente, concordo com a política deles. Eles estão fazendo um belo trabalho, mas isso eu estou falando como economista, não como chefe da assessoria, mas eu concordo, acho que estão fazendo um bom trabalho, porque eles perceberam o problema e atuaram rapidamente, enquanto o ministro Guedes gosta de falar que os outros bancos centrais, boa parte dos outros bancos centrais estava dormindo. Mas, como eu disse, tem as componentes internas que estão sendo endereçadas pelo Banco Central e tem as componentes externas, que vão ser persistentes. Então, o que é que eu esperaria? Eu esperaria um declínio, como está vendo, o IPCA 15 já mostra pequeno declínio, etc. Então, ao longo dos próximos meses, ao próximo ano, um declínio que não acho que vai ser uma queda abrupta, porque para fazer uma queda abrupta nós teríamos que cobrar um custo muito caro em termos de crescimento na economia. Então, obviamente que o Banco Central leva isso tudo em conta na política, que é prerrogativa deles. Eu estou falando, mas eu esperaria um declínio suave, mas constante nos próximos meses. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Vamos falar do Plano Safra. 340 bilhões de reais vão ser destinados aí pelo governo federal para financiar, né, a produção agrícola, tanto dos pequenos, médios e grandes produtores. É um crescimento de 38%, quase 40%, né, com relação ao montante disponibilizado no ano passado, na última safra. São recursos suficientes para a gente conseguir elevar a produção, como o senhor disse, da forma necessária para o país e também para a gente abastecer outros países, né? Nós julgamos que sim, especialmente porque não são os únicos recursos. O produtor rural, ele, em geral, ele tem 3 tipos de financiamento. O crédito oficial, que é o chamado crédito rural, que vem do Plano Safra. Temos o financiamento privado, que eles fazem com as tradings, com as fornecedoras de insumo, e tem o financiamento, o autofinanciamento, recursos próprios. Então, esses 3, nós achamos que esse aumento foi um aumento expressivo na disponibilização de recursos para acompanhar o crescimento dos custos de produção. E a questão das taxas de juros, né? Porque a gente tem uma Selic aí que houve uma elevação muito grande. Essas taxas, elas estão atraentes ainda para o produtor? Eu acredito que, dada a conjuntura econômica, sim. Para você ter uma ideia, o Plano Safra 21-22, nós fizemos com a taxa Selic a 2,25. E a taxa mais baixa do Pronaf, quer dizer, tem uma de 0,5% que foi mantida agora, mas a taxa normal mais baixa era 3%. Agora nós estamos com uma Selic de 13,25%, e a taxa mais baixa do Pronaf está em 5%. E a taxa mais alta de todas, 12,5%. As taxas vieram mais salgadas do que no ano passado. Mas todas elas, com parâmetro Selic ou com parâmetro inflação esperada, parâmetro Selic é claro, estão todas abaixo. E com parâmetro inflação esperada, muitas delas não cresceram em termos reais. Então, elas estão salgadas, mas estão dentro da para a conjuntura de taxas de juros que nós estamos vendo na economia, elas ainda estão muito atrativas. Vocês, eu digo o governo como um todo, está esperando uma forte demanda por recursos? Estamos, tanto no recurso oficial quanto no recurso privado. O governo também lançou uma série de mecanismos para incentivar o financiamento privado dos agricultores. Posso citar o FIAGRO, a CPR Verde, que são... Qual é a estratégia? Os maiores produtores, aqueles mais capitalizados, que têm melhor garantia, melhor crédito bancário, melhor inserção no mercado de capitais, eles vão para esses instrumentos e a gente concentra a subvenção na agricultura familiar, que além de um aspecto social, é quem põe a comida na mesa do brasileiro. E o que esperar da safra, da próxima safra? Essa aí eu vou responder com uma palavra só, se me espera, recorde. Esse é o objetivo, né? Bom, vamos falar um pouquinho também da conjuntura econômica devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Guerra a gente sabe, né? A gente está vendo os efeitos aí
trigo, né? A Ucrânia, uma forte fornecedora de grãos, trigo, por exemplo, tendo uma disparada no mercado internacional. Petróleo com a Rússia, né? Uma das principais fornecedoras de energia, de petróleo, gás natural. Então, esses impactos são fáceis e perceptivos de notar. Mas a gente sabe também que toda crise também gera oportunidades, né? O que é que vocês têm analisado dessa questão dos impactos econômicos com a guerra lá no leste europeu? Nós temos algumas... nós temos problemas com esse, além desses que você falou, e são problemas especialmente para o consumidor brasileiro, aumento do custo de energia mundial, aumento do custo de grãos, de alimentos em geral, mundial. O índice da FAO de alimentos, que é um índice captado no mundo inteiro, está batendo recorde em cima de recorde, desce um pouquinho, depois bate recorde de novo. Isso é um problema para o consumidor. Tem um outro problema que já vinha da pandemia, que é a disrupção das cadeias produtivas. Mas temos oportunidades, especialmente quando a gente fala de agronegócio, quando a gente fala de energia limpa, porque o custo da energia tradicional se eleva tanto nesse cenário que você começa a viabilizar projetos de energia limpa, eólica, solar, hidrelétrica e até nuclear. E essas oportunidades estão batendo a nossa porta e nós temos que saber aproveitar. Nós estamos tentando dotar o sistema econômico brasileiro, o mercado financeiro, o mercado de capitais, de instrumentos de financiamento para abocanhar essas oportunidades. Já existem projetos de energia renovável palpáveis após esse período da guerra que vocês têm notado? Esses projetos ficam mais lá para o Ministério da Indústria, Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eles estão trabalhando forte nisso e só a gente vê o aumento dos nossos parques eólicos e solares. Inclusive, nós estamos estudando no próprio sistema de crédito, tanto no crédito rural quanto no crédito dos fundos constitucionais, especialmente o Fundo Nordeste, Norte-Nordeste, criarmos linhas especiais para a energia solar, que a gente pode fazer umas fazendas como tem as fazendas de vento, tem a fazenda de luz também. Nessa questão do agrícola, né? O Brasil costuma ser cobrado pela questão ambiental, né? A proteção do meio ambiente. No Plano Safra, vocês dotaram o plano de alguma especificação, alguma contrapartida do produtor na área ambiental? Como que está essa questão? Olha, a cada ano a gente coloca novos itens de sustentabilidade e adicionalidade ambiental no Plano Safra. Esse ano nós demos um reforço grande no ABC, que são os programas de agricultura de baixo carbono, inclusive puxando a taxa deles, não abaixo do que estava, mas abaixo do que seria a correspondente de um ano para o outro. A gente puxou ela um pouco para baixo. Incentivo. Como incentivo. E nós temos várias medidas, como o agricultor que tem o cadastro ambiental rural homologado, porque inscrito, a maioria já mas só 5% está homologado. Então, quem tem homologado tem aumento no limite de crédito. Nós damos uma série de vantagens para que os agricultores mostrem, e aí eu vou pedir... Como que eles se enquadram nesse critério de baixa produção de carbono? Tem uma série de requisitos na hora da contratação do crédito e após a contratação do crédito que eles têm que demonstrar a incorporação de carbono no solo, e entre outros critérios técnicos. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre a regulação das mídias digitais. Até logo. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, o economista Rogério Boeri. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as grandes empresas de tecnologia. Há uma discussão, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, sobre a tributação dessas empresas. E a gente está num período de recursos escassos, né, para investimentos. A tributação dessas big techs, né, essas grandes empresas de tecnologia, pode ser uma solução, pode ser um caminho para a gente conseguir recursos? Olha, o que a gente gostaria de fazer? Uma reforma tributária.
e aí acertar, porque o que se faz no Brasil em termos de tributo? Usualmente, você tem a reforma tributária lá da década de 60 e você começa a fazer puxadinhos. Arremedos de cá, emendas de lá, e a gente cai nesse caos tributário. Naturalmente que no âmbito de uma reforma tributária, a exigência de eficiência econômica propriamente dita clamariam por uma harmonização de tributos. Agora, nós temos resistência a continuar fazendo esses arremedos. Nós gostaríamos de fazer uma coisa completa para que as partes se comunicassem e não ficassem... você faz uma mudança aqui e gera outros problemas, e aí você vai tentar consertar esses outros problemas e cria um cipoal, um verdadeiro monstro. Mas, naturalmente, que nem tanto por uma questão de arrecadação, mas mais por uma questão de eficiência econômica, nós precisaríamos harmonizar a tributação de forma a botar todo mundo no mesmo nível concorrencial. Hoje vocês percebem que há uma disparidade vamos dizer assim, elas têm uma facilidade na concorrência, já que elas não possuem essa tributação? Essas empresas? Olha, esse é um sentimento percebido pelo mercado. No Ministério da Economia, a gente não pelo menos na assessoria, nós não estudamos o caso em particular. Mas o que eu posso dizer é que nós sabemos que, em geral, existem muitos casos como esse. Então, no âmbito de uma reforma tributária, nós teremos que descer nos particulares para acertar essas situações que por algum caso ocorressem. Uma coisa que eu já adianto é que nós somos contra também fazer o contrário. Quer dizer, criar novos tributos para retirar vantagens competitivas legítimas. Mas somos a favor de harmonizar os tributos para que ninguém tenha vantagem competitiva tributária. Nós queremos que as empresas tenham vantagem competitiva em termos de eficiência. Bom, a gente está acabando o programa. O Congresso acabou não colocando como prioridade a reforma tributária, mas dentro do Ministério da Economia, rapidamente, continua sendo uma prioridade? Sim. Nós achamos que é um dos pontos que faltou atacar. Quer dizer, nós atacamos, houve muito dissenso sobre... porque sempre criam ganhadores e perdedores, mas é uma prioridade. Muito obrigado, senhor Rogério Boeri, chefe da assessoria especial do Ministério da Economia, pela sua presença aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado também você pela sua companhia. Até a próxima.